Um outro assunto que a gente considera muito importante para as pessoas que estão acompanhando a Unipaz é como que você vê um trabalho de educação para a paz. Como é que você acha que deve fazer parte de um trabalho de educação para a paz? Zé Luiz, eu agradeço muito essa pergunta, porque o que me encanta na Unipaz, eu estou na Unipaz há 32 ou 33 anos, já não sei mais o tempo, é que nós, enquanto Unipaz, enquanto organização não governamental, nós nos diferenciamos nessa visão de paz. Porque nós vemos paz como inteireza e paz como movimento. E agora eu quero mostrar aqui para vocês escrevendo de onde partimos quando falamos que paz é inteireza. Então, a Unipaz vai compreender paz como inteireza e como um processo, um movimento. Quando falamos de paz como inteireza, nós partimos de um médico suíço, Carl Gustav Jung. E aqui eu vou trazer para vocês algo facílimo de ser compreendido, as 4 funções psíquicas junguianas. A primeira dessas funções psíquicas, a mais badalada nas escolas, é o pensamento. A maioria das escolas enfatiza bastante o pensamento. Porém, a maioria das escolas enfatiza o pensamento mais ligado à memória, não o pensamento como essa grande aventura que é o conhecimento, né? Infelizmente, na maioria das escolas, as crianças e os jovens decoram um monte de coisa, vomitam na hora da prova e depois esquece tudo aquilo. Mas o pensamento pode ser cuidado, e é cuidado também em muitas escolas, de uma forma viva, maravilhosa, vibrante. Então, o pensamento é uma função psíquica. Ele tem uma outra função que é oposta e complementar, que é o sentimento. Isso é muito, muito fácil de entender. Você que está assistindo agora, você pode se perguntar o que predomina em mim? O que predomina em você vai ser como esse lado da sua mão. Um lado mais queimado de sol, um lado mais exposto, um lado que Deus e o mundo vê. Por exemplo, se o pensamento predomina em você, o pensamento vai ser como esse lado. O sentimento em você vai ser de igual tamanho. Igual tamanho. Isso que é lindo, né? Então, em todos nós, uma dessas funções vai predominar. Não tem nenhum problema se eu fizer um movimento. E aqui eu já estou falando de paz como inteireza e de paz como um movimento. Um movimento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Isso é uma afinação do instrumento que nós somos a todo momento. Não tem problema uma função predominar se você não negar a outra. No nosso país todo mundo sabe disso. Quando a gente diz quem pensa muito não casa. E a gente diz quem casa não pensa. Então quando a gente faz um movimento aqui, o nosso coração se torna um coração inteligente, nós somos mais inteiros. Aqui nós vamos ter outras 2 funções psíquicas, a sensação, o que eu percebo através dos 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato, olfato e ponto. Eu estou falando aqui do mundo concreto e sensorial. Quando a sensação predomina em mim, eu tendo a negar a minha intuição, que é a percepção extrasensorial, aquilo que eu não toco, não vejo, porém se apresenta no meu cotidiano da mesma forma. Então, em cada um de nós aqui, uma dessas funções vai predominar, não tem problema se eu estabelecer um movimento entre elas. Ao integrar essas funções psíquicas, eu estou vivenciando a minha inteireza como pessoa. E nós podemos fazer várias costuras a partir daqui. Rapidamente, no final dos anos 90, a Unesco pediu para um pesquisador, Jacques Delors, coordenar um grande relatório que foi traduzido no Brasil como Educação, um Tesouro a Descobrir, o relatório Delors. E eles vão falar que existem muitas formas de aprender, mas que existem 4, que se a gente não esquecer, nós vamos educar para a inteireza.
Então, nós podemos costurar esses aprendizados com essas 4 funções. Aprender a conhecer, a beleza que é aprender a conhecer. Aprender, vou colocar só a P, aprender a fazer. Hoje nós estávamos falando da importância de fazer, né? Fazer coisas simples, plantar, colher, fazer um brinquedo para o filho, para o neto. Aprender a conviver, ligado à função sentimento. E aprender a ser. O que significa ser humano? Como viver essa inteireza que caracteriza o ser humano? Então, uma educação para a inteireza é uma educação que vai incluir essas 4 aprendizagens.